A exportação, até hoje, é tributada indiretamente. Por quê? Você acumula os créditos e não devolve crédito. A gente devolve crédito até, talvez, para quem não deveria receber. Tinha um mecanismo, né, que o ano passado ficou público aí no jornal, que a empresa se creditava e a Receita Federal não podia nem verificar a pertinência, tem que levar 5 anos para depois multar, processar, se a empresa podia ou não estar se creditando. Agora, o exportador não consegue receber de uma forma mais rápida e automática. Quer dizer, nós temos que resolver esse problema de investimento e de exportação e temos que partir para resolver o problema da desigualdade. Eu acho que o nosso sistema tributário, ele estruturalmente, ele enraiza a desigualdade na sociedade brasileira, né? A ideia de que, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família não paga imposto, provavelmente quem ganha Bolsa Família está pagando mais imposto do que todo mundo que está aqui nessa sala. Porque ele gasta tudo que ganha do Bolsa Família, gasta até mais, gasta até o que não tem, e no que consome mais, né, ele proporcionalmente paga mais impostos. Quer dizer, o nosso sistema tributário é muito regressivo por aí. Como mudar? Eu acho que a gente tem que, primeiro também, desculpem, perdi aqui uns 15 minutos enfatizando, queria fazer 10 e 10, mas enfatizando a necessidade de melhorar o diagnóstico, porque se a gente não conhece qual é o nosso problema, qual é a nossa realidade, como é que a gente vai mudar? Quer dizer, eu não sei onde é que eu estou, para onde é que eu vou. Acho que a gente precisa conhecer, quantificar mais essas questões e para fazer mudanças. Quando a gente fala em mudanças, por exemplo, uma questão que é óbvia, tributar o patrimônio. Tributar o patrimônio é progressivo, quer dizer, num país desigual como esse, a desigualdade do patrimônio é muito maior. Agora, quando a gente fala em tributar o patrimônio, o que a gente vê? ITR. O que se arrecada nesse país de ITR? Eu até tenho dificuldade quando faço aquela tabela lá de carga tributária, porque se põe 0,001% do PIB. Eu acho que o bairro lá de Copacabana deve pagar mais IPTU do que o país paga de ITR. Em 1987, no meio da Constituinte que eu trabalhei, num momento chegou-se a passar o ITR para a competência municipal. E o então Constituinte, o deputado Plínio de Arruda Sampaio, fez um discurso lá veemente e disse que não, que sem o ITR não ia fazer reforma agrária. Só que eu queria saber que reforma agrária que a gente faz com 300 milhões de reais por ano. Provavelmente o que se arrecada não paga o custo de lançamento. Se você passasse para o âmbito estadual, se quisesse até fazer reforma agrária, no âmbito estadual você podia cruzar o ITR com o ICMS, porque aí você ia poder ver quem de fato era produtivo, né? Pode-se fazer também na Receita. Agora, isso dá muito trabalho para pouco resultado financeiro. Ao meu ver, ITR é um imposto que já devia ter passado para a competência municipal há muito tempo, inclusive para parar com essa história da fronteira entre área urbana e área rural, né? Que, em geral, a granja, ou o sítio dos ricos, ou dos muito ricos, aqui, né, tem uns casos aqui por perto, ficam em área rural, pagam ITR, os presentes aqui certamente pagam mais IPTU do que muita casa que está aqui pertinho, aqui na região de Campinas. Falando em IPTU, é outro ponto que a gente tem que discutir. A arrecadação de IPTU nesse país vinha até melhorando, de repente estagnou e está andando para trás. O Brasil arrecada mais IPVA, hoje, 30% a mais de IPVA do que IPTU. É algo que o sistema atual é um desincentivo para prefeitos cobrarem IPTU, porque politicamente é difícil, né? Você vai aumentar a alíquota, você vai corrigir planta de valores e atinge-se os mais ricos. É lógico que o IPVA ajuda muito, que você for ali na esquina, você pode ser multado se não provar que pagou IPVA, e como ninguém sai com o carro embaixo do braço, com o apartamento, a casa embaixo do braço, você não tem como fiscalizar. Agora, o pouco que a gente teve de melhoria de crédito habitacional nesse país, e para mim acho que esse é o principal fator, levou à explosão de imposto de transmissão de bens imóveis. O ITBI hoje está arrecadando algo como 30% a 40% da arrecadação nacional de IPTU. Por quê? Porque como você está comprando pelo sistema financeiro de habitação, você tem que declarar o valor, que é o valor correto do imóvel, e tem que fazer tudo, né, legal, tudo direitinho. Quer dizer, essa comparação entre IPTU e ITBI, IPTU e IPVA, ao meu ver, assim, dá uma ideia de quanto
de qual o potencial que se tem a explorar de arrecadação de IPTU, para a gente não falar, né, de ITR, e, para mim, essas questões são muito mais relevantes do que a gente sonhar com imposto sobre grandes fortunas. Aliás, também foi emenda do deputado Plínio Sampaio, que eu estava lá na Constituinte, eu me lembro bem. Ele disse aqui que não conhece de imposto, mas lá ele atuou bastante na área. Eu acho que nos dois casos, até vamos colocar... a intenção é excelente, mas o resultado, quer dizer, num país que eu cobro menos IPTU do que IPVA, por que eu vou pensar em criar um imposto sobre grandes fortunas? Quer dizer, eu tenho que começar a fazer o básico, vamos começar a cobrar imposto patrimonial de uma maneira decente. Aliás, eu acho que a Argentina, outro dia eu vi um dado recente, tem que até checar, que a Argentina até já estava cobrando mais imposto predial do que o Brasil, coisa que não faz sentido, até para o tamanho da nossa carga tributária. Essas questões mudam. E, por último, na questão da tributação da renda, ou da renda dos mais ricos, nós precisamos enfrentar um desafio que é o seguinte: rico nesse país é pessoa jurídica, não é pessoa física, não é mais pessoa física. Aliás, eu vi uns dados, não sei se corretos ou não, sobre o número de contribuintes que entregaram, sobre quem entregou declaração de imposto de renda, anos atrás, e eu fiquei espantado, porque lá tinha uma tabela assim, pela profissão, quem era empregado do setor privado e quem era microempresário, quer dizer, tinha sua própria empresa. E tinha mais declarantes como microempresário e proprietários de empresa do que empregados do setor privado. E quando eu olhei isso por estado ou por região do país, aí eu falei, bom, isso aí deve ser coisa de São Paulo, era ao contrário. Em São Paulo, tinha mais empregado, seletista, né, carteira assinada, do que microempresário. Quando você chegava no Acre, para cada de empregado com carteira assinada, você tinha 10 microempresários. Lógico, aqui nós estamos falando de quem declara imposto de renda, ou seja, ganha lá, e consegue ganhar acima do corte, né, acima da faixa de isenção. Se for analisar dos mais ricos, você tem, nem me lembro lá, né, porque quem ganhava mais, quem tinha uma renda bruta acima de 50 vezes o PIB per capita brasileiro, você tinha muito mais microempresário, né, do que trabalhador com carteira assinada. Não está na moda Copa do Mundo, eu duvido que tenha algum jogador no Brasil hoje minimamente bem sucedido que tenha carteira assinada e não seja lá um microempresário. Nós não vamos resolver isso, na minha opinião pessoal. Acho que isso é um problema de política e não de polícia. Não adianta chegar lá e dizer, você não pode ser microempresário, porque não resolve, né? O que a gente tem que discutir é a maneira como a gente está, né, este sistema tributário te empurra para essa situação. Aliás, outro ponto característico, eu não tenho dados recentes, mas até pouco tempo atrás a gente estava olhando a expansão, foi muito bom, a gente melhorou muito na Previdência Social, né? Agora, a maior parte do público que entrou para dentro os novos contribuintes da Previdência Social são basicamente quem ganha um salário mínimo. E quem era classe média ou classe alta na Previdência Social sumiu. E o nosso sistema de Previdência Social, é bom, né, não custa lembrar, é um sistema em que os ricos deveriam subsidiar ou financiar os mais pobres, né? Quer dizer, fazendo um paralelo com empresas de construção civil, eu consegui botar os peões para dentro do sistema, mas os engenheiros saíram do sistema. Só que os engenheiros ganham muito mais, né, do que os peões. Sem discutir a fundo essa questão de que as rendas mais elevadas, a renda do trabalho mais elevada no Brasil, não é a renda de um seletista, de um trabalhador com carteira assinada, nós não vamos avançar no sentido de ter uma reforma mais progressista. Eu queria que já concluí, que tinha me dado 5 minutos, acho que já foi uns 3 minutos, mas dizer assim que eu coloquei aqui de uma maneira, acho que mais fiz provocações, né, do que uma palestra seguida, mas para dizer assim, acho que nós precisamos sentar, discutir mais, pesquisar mais, botar números e daí sim começar a entender melhor os nossos problemas para partir
para as transformações que a gente precisa fazer. No último parênteses, eu diria assim, eu acho que a gente tem que também tentar evitar panaceias ou sonhos simples. Por exemplo, alguém diz assim, não, eu tinha que ter a CPMF. Se eu tenho a CPMF, o cara que está nesse sistema, ou que sonega tudo, quando ele vai comprar uma Ferrari, ele pelo menos passou um cheque, eu peguei ele lá no valor da Ferrari. Eu digo, não, é pouco, eu tenho que pegar ele no imposto inteiro, na renda inteira. No dia que eu tiver um sistema mais simplificado, com poucos impostos e com os cadastros cruzados entre os fiscos de todo o país, eu consigo pegar ele. Quer dizer, se tivesse cadastro único, que, na minha opinião, hoje, não falta, só falta vontade política, né? Não falta recurso tecnológico e nem recurso humano, para a gente ter um cadastro único e ter um sistema único por trás dele, porque mais importante do que o número do cadastro, o povo importa um númerozinho só. O que nós estamos falando de mais relevante é que por trás desse número, quando é um número só, você possa cruzar a base de todos os impostos e de todos os fiscos. E aí você vai ver que automaticamente o sistema vai dizer assim, não, esse CPF XXX aqui comprou um carro de 500 mil e ele entregou uma declaração de R$1.000 por mês. Ou não podia comprar o carro, ou no dia seguinte tem que estar lá, fiscalização na porta dele. Isso a gente vai conseguir com uma simplificação. O radical do atual sistema. Estou convencido que por trás da complexidade do nosso sistema tributário, e caindo nessa nossa discussão de justiça aqui social, está um sistema que ingessa, ainda que não intencionalmente, a desigualdade que tem no país. O nosso sistema tributário, nós não vamos resolver a fundo a desigualdade desse país só pelo lado do gasto. Temos que fazer também pelo lado da receita e fazer mudanças mais profundas. Depois eu posso voltar ao debate. Agradeço aí ao Jorge pelo tempo. Bom, obrigado. Está vendo que eu estou duro aqui, viu? Agora, como nós fomos citados, até vou fazer uma propaganda. Tudo isso que ele está falando aí, nós vamos lançar um livro, está prontinho o livro, já está com a capa, está tudo pronto, sobre essas questões. Vai estar o trabalho do GARG, vai estar o trabalho sobre IPTU, sobre imposto de renda, uma série de coisas que é comprometer aqui com a mesa, depois que esse livro estando pronto, a gente poder... Parcela dos números você já conhece, mas tem algumas novidades. Só para dizer que a gente concorda que no debate atual é muito importante que a academia e os institutos de pesquisa produzam informações para qualificar a elaboração das políticas, e eu acho que isso é uma medida muito importante e convido a todos também aí da plateia, né, do sindicato, a ajudar a gente. A Unafis tem feito, quer dizer, isso é importante. Bom, não quero tomar tempo aqui dos palestrantes, amanhã eu vou ter meu tempo, né? Letieri, passa a palavra a você, 20 minutos. O Letieri parece que trouxe um PowerPoint, né, para agradar a gente aqui, né, já que o Zé, né, amanhã eu prometo também trazer um PowerPoint. Tá bom, obrigado. Pessoal, eu primeiro vou pedir licença para usar a estratégia Plínio de Arruda, né? Vou ficar em pé se eu precisar correr, como ele disse. E, como bom brasileiro, ao contrário do Zé Roberto Afonso, eu só trouxe o PowerPoint hoje, né? Terminei de fazer ele aqui pela manhã, né? Então, por isso, eu estou com ele aqui, tá certo? Mas, na realidade, uma apresentação aqui, eu vou tentar pular alguma coisa, era para